Vamos entrar então para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade, pânico, confusão mental. Que hoje nós vamos declarar que toda a fortaleza mental na vida dos nossos filhos caia em nome de Jesus. A nossa conexão acabou caindo. Vamos voltando e vamos mandando aviãozinho aqui para as pessoas que estão hoje em casa, para mais alcance de mais mães, para que elas possam ser abençoadas, alcançadas em nome de Jesus. Nossa campanha profética de 21 dias tem ganhado muitas forças. Hoje nós estamos completando 8 dias e o nosso tema de hoje é ansiedade, pânico e confusão mental. Eu quero mostrar para você, mulher, como se posicionar, como ganhar batalhas espirituais do reino, aonde o inimigo ele é falido, ele é derrotado e você sai como uma grande vitoriosa e o teu relacionamento com os teus filhos são restabelecidos. Quero te mostrar que toda ansiedade, ele é um campo, é uma batalha espiritual, mas como eu falava anteriormente, que em Cristo Jesus ele devolve a paz que discerne todo entendimento e os nossos pensamentos serão alinhados em nome de Jesus. Bem-vindo Simone, bem-vindo Luana, sejam bem-vindas. Vamos passando aviãozinhos para alcançar o maior número de mães, porque hoje nós falaremos de um tema muito poderoso que está crônico na vida dos pais, dos filhos, e nós precisamos ter entendimento espiritual e também físico para poder combater um dos grandes males que tem assombrado hoje a nossa sociedade, que espiritualmente, Pai, Simone, Deus abençoe, vamos comentando aqui, vamos dando paz, vamos dando um glória a Deus, vamos chegando e dizendo para o inimigo que nós chegamos com tudo aqui, que nós somos mulheres, né, de força, mulheres guerreiras, mulheres de autoridade. Quando a gente declara, quando a gente dá um amém, quando a gente dá um glória a Deus, a gente está dizendo para o inimigo que ele já perdeu a batalha. Então não perca a sua chance de estar aqui agora conosco. Vou colocar aqui o tema da nossa oração pelos filhos e o tema de hoje que é ansiedade. Ansiedade, para que mais pessoas sejam alcançadas e você se posicione aí, sempre que a palavra fizer sentido para você, dê um glória a Deus, dê um aleluia, dê um amém para o inimigo entender que ele já perdeu essa batalha e nós somos vitoriosos em nome de Jesus, porque nós não somos filhas de um homem fraco, nós somos filhas de um rei, e se você é filha de um rei, você tem uma coroa na sua cabeça, você tem uma autoridade sobre essa terra e sobre os seus filhos, amém? Então vamos lá, porque hoje a palavra está sobrenatural. Eu quero que você hoje entenda que a guerra é silenciosa acontecendo dentro de muitos filhos e dentro de muitas mães. Nós estamos orando pelos filhos, mas também quero aqui levantar um clamor por você, mulher, por você, mãe. Sim, você merece ser cuidada. Você merece ser vista, você merece ser amada, você merece ser protegida. Afinal de contas, você gerou uma obra-prima do Senhor. Você trouxe para essa terra a coisa mais importante para Deus, que é um filho. Então você merece toda a honra, todo o respeito e toda a glória, assim, em nome de Jesus. E eu quero dizer para vocês que nós hoje temos filhos, se temos mães sorrindo em fotos, em Easter, né, que sai com os amigos, mais que dentro. Seja bem-vindo, eu tô com o pessoal aqui também, né, na minha frente, no Zoom, então sejam bem-vindos, o pessoal que vai entrando aqui também, tá? Vou dando atenção na live aqui no Instagram e aqui pra vocês também, amém? Sejam todos bem-vindos, vamos passando aviãozinho. Oi, Simone, seja bem-vinda, Jô. Vamos passando aviãozinho para alcançar mais pessoas. E eu quero dizer pra vocês que essa guerra silenciosa espiritual, sim, porque tem a ver com o espírito, tem a ver com a alma doente, e tem a ver com um corpo que vai ficando doente também, vai ficando enfermo, porque uma mente acelerada, pensamentos catastróficos. Olha a pessoa acelerada aqui, tá vendo? Não é ansiedade, não. É porque tem muito conteúdo e eu quero passar pra você. Medo de enlouquecer, sabe? Sensação de sufoco, pico mental, vontade de sair correndo, de fugir de tudo, sabe? Uma mente acelerada é uma mente que já está vivendo no futuro. Por quê? Porque tem medo do fracasso. Então ela já quer se antever, ela já quer saber o que vai acontecer para manter tudo no controle e dar um jeitinho para tudo. E isso acaba adoecendo. Então tem filhos que diz: mãe,
Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas parece que minha mente não desliga. E tem muitas mães que falam isso também, não consigo desligar, estou sempre acelerada. E quando você está na ansiedade, você pode estar lavando uma louça, mas a sua cabeça já está no tanque de lavar roupa, a sua cabeça já está na escola do seu filho, você está ali fazendo uma comida, mas você nem lembra se já colocou sal na comida, nem lembra se você já ligou a máquina de lavar roupa. Por quê? Porque você nunca está inteiro, você nunca está no presente. E isso faz que tudo saia pela metade. Isso faz que nós, o tempo inteiro, nos sintamos culpados, nos sintamos acelerados em querer dar conta de tudo e no final a gente não dá conta de nada, nem de nós mesmos. E você, como mãe, acaba gerando então uma culpa de onde foi que eu errei com meu filho, um medo, e se ele fizer algo contra ele mesmo. Sabe, geramos ainda como mães um sentimento de impotência. Por quê? Porque eu não consigo entrar na mente do meu filho, eu não consigo entender o que ele está pensando. Percebe que nem você, mãe, consegue estar inteira muitas vezes naquilo que você está fazendo. Você imagina quando você perde o controle do que o seu filho está pensando, do que o seu filho está sentindo, sabe? Muitas vezes nós cobramos os nossos filhos, mas os nossos filhos, eles são reflexo de nós. Nós esquecemos que nós somos a forma dele, que nós somos o retrovisor, que nós somos aquele que vamos dando o comando. Sabe, às vezes eu brinco que filho é igual a passar marcha de carro. Se a gente não sabe a hora certa de passar a marcha, ele vai soquear, não é verdade? Ele vai pedir marcha. Ou você vai frear na hora errada. Ou até mesmo se a gente não passar e não tirar o pé do embreagem acelerador no tempo certo, o carro acaba morrendo. Ou seja, se nós não sabemos o tempo certo de lidar com nossos filhos, só fomos acelerando. Porque eu não sei se na sua casa é assim, mas essa semana eu e o pastor Vitor tem me esticado muito. Porque o meu perfil é dominante conforme. Então eu sou um trator, eu sou uma mulher que eu não vejo o problema, eu não dou foco no problema. Quanto mais você dá foco no problema, maior ele fica. Então a minha estratégia para confundir o inimigo eu ignoro ele com sucesso e vou no foco da solução. Só que para isso eu sou muito prática. Eu já vou logo solucionando tudo. Quando eu vejo problema, eu não vejo problema, eu vejo solução. Eu virei a minha mente dessa forma, então eu vejo tudo com solução. E eu saio mesmo executando e fazendo tudo ao mesmo tempo. E aí, não sei se na sua casa é assim, mas na minha eu vou confessar, porque aquilo que não é declarado, não é confessado, não pode ser quebrado, não pode ser remido, não pode ser perdoado. E o pastor Vitor tem me esticado muito que, às vezes, eu vou pedir alguma coisa pro nosso pequeno e ele tá naquela idade da adolescência. E aí ele vai devagar, quase parando no tempo dele, né? Processando ainda se ele quer ou não. E aí eu vou, vamos, acelera, tá atrasado, bora! Percebe que nós erramos. Por quê? Porque nós incluímos uma vida de criança na nossa vida de adulto. E aí é que mora o perigo, porque nós esquecemos que existe criança uma vez na vida e adulto uma vida inteira. E nós temos que entender que existe fases na vida dos nossos filhos que eles vão aceitar comandos, mas vão executar no tempo deles. Não que eles tenham que não fazer as coisas, não que eles não tenham que acelerar muitas vezes, porque muitas vezes sim, eles são devagar de propósito, para não ter que fazer, mas é preciso nós entendermos que nós precisamos muitas vezes medir a motivação, o motivo e a ação, motivação do comando que nós estamos dando, porque muitas vezes nós já estamos nesse mundo agitado e nós incluímos os nossos filhos nesse mesmo nível de ansiedade, de sobrecarga. E a palavra hoje vai dizer que a ansiedade ela é uma prisão invisível, porque ela nos cobra. Ela vai colocando a gente condicionado a nós criarmos padrões, a estarmos um padrão de excelência para com o outro e esquecemos de olhar o para com nós. As nossas limitações,
né, as nossas vontades, os nossos princípios, os nossos valores, o momento que nós estamos vivendo. Porque muitas vezes nós não vivemos para nós vivemos para o outro, mas hoje o Espírito Santo está visitando cadeias que ninguém vê e está abrindo os olhos sobrenaturais seu, mãe. Está abrindo os olhos sobrenaturais do seu filho, porque quando nós geramos a graça em nós mudamos todo o ambiente. Então eu declaro profeticamente que toda palavra que nós estamos hoje ministrando aqui, nessa campanha de oração de 21 dias, e hoje nós vamos combater as cadeias espirituais que fazem os nossos filhos serem prisioneiros, tá? Estar aprisionados, e nós também como mães. Então eu quero que, se você está entendendo o que eu estou falando, que você dê um glória a Deus, um amém, um aleluia, e já diga assim: diabo, você está derrotado, eu já entendi, essa palavra é para mim, eu vou sair hoje dessas cadeias, vou ser libertado, meu filho também, pela glória do Senhor. Vai colocando aqui, escreve, tem um ato de coragem, precisa você se movimentar. É preciso, toda mudança é um ato de coragem. E se você não declara que você está posicionado na palavra, porque o que nós estamos fazendo aqui é um fundamento dentro de uma palavra, você não consegue se dar autoridade com o inimigo de dizer assim: ei, eu estou te vendo. Você pode até estar fazendo comandos silenciosos, mas eu já estou te vendo, estou me posicionando, e a partir de hoje, dessa oração profética que nós estamos se levantando, tu diz: é um derrotado, eu vou saquear o inferno, e o meu filho, e a minha renovação com a minha família, no meu relacionamento com meu filho, vai ser restaurada em nome de Jesus. Para você que está chegando agora, nós vamos orar então, porque nós já fizemos uma breve introdução. Se você já acha que você entendeu muita coisa, preste atenção no que a palavra hoje vai dizer, mas nós precisamos começar orando para que o inimigo não tenha autoridade sobre a nossa ministração de hoje, amém? Meu filho está liberto em nome de Jesus. É isso aí mesmo, tá? Está liberto em nome de Jesus. É isso que nós temos que declarar para o inferno. Que nós estamos hoje libertando cadeias. Nós estamos hoje libertando a mente, o corpo, a alma, o espírito dos nossos filhos. Estamos libertando os nossos filhos de relacionamentos tóxicos. Estamos libertando nossos filhos de lugares, sabe, onde destrutivos, onde eles não têm mais que frequentar. De toda a mente de ansiedade, de um futuro que ainda pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Então vamos orar para que Deus comece agora mover já o sobrenatural sobre a nossa campanha. Pai, nós queremos aqui neste momento, Senhor, nós preparamos esse momento, Senhor, para Ti, e eu sei que Tu já havia, Senhor, preparado esse ambiente para nós também, durante todos os dias, Senhor, Tu já estás nos esperando, Senhor, como mulheres, Senhor, mediante ao Teu coração, e nós apresentamos no Teu altar, Pai, para que a Tua honra e a Tua glória estabeleça sobre nossas famílias, Pai, sobre os nossos relacionamentos entre mães e filhos, Senhor, uma nova aliança, restauração. Pai, nós queremos declarar céus abertos, Senhor, sobre este momento de oração, de comunhão, de ministração, Pai. Nós queremos, Pai, que neste momento, Senhor, Tu mandes, Senhor, os Teus anjos, arcanjos e querubins, Senhor, sobre cada casa, Pai. E que tudo que estiver lá no oculto agora, Espírito Santo de Deus, Tu vai queimando, tirando e expulsando em nome do poder do Teu Filho Jesus. Vai queimando e vai colocando para fora, Pai. Vai, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que os nossos olhos comecem a ver com os Teus olhos espirituais, Pai. Nos dê sabedoria e discernimento. Coloca em nós, Senhor, a Tua porção dobrada do Teu Espírito Santo. Coloca sobre nós um bálsamo novo de autoridade. Que tudo aquilo que nós verbalizarmos, declararmos assim como Tu fez o céu e a terra, e Tu colocasse que haja luz. Que a nossa boca hoje, Senhor, seja luz na vida dos nossos filhos. Que a nossa boca hoje, a nossa oração, Senhor, seja ligada aqui na terra como seja ligada no céu, porque assim Tu disseste que toda oração ligada na terra seria ligada no céu. Então essa chave nós usamos hoje, Senhor, com autoridade, Senhor, para ligar no Teu reino, Senhor, e declarar, Senhor, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, um novo tempo, uma nova atmosfera. Nós vamos declarar, Senhor, que os nossos filhos, a partir de hoje, Senhor, começam a viver o Teu sobrenatural, que o ambiente ao redor deles, Senhor, comece a mudar. Senhor, que a vida deles comece a prosperar. Senhor, que toda a enfermidade, Senhor, que paira sobre o corpo deles, a alma e o espírito caia por terra em nome de Jesus. Pai, que eles começam novamente, Senhor, a se voltar para a Tua palavra, Senhor.
Senhor, e que tu possa ser lâmpada e luz para os pés deles, Senhor, e que nada mais toque na vida deles, Pai. Nós declaramos céus abertos sobre os negócios deles, Senhor, sobre a família deles, Senhor, sobre os estudos deles, Pai, sobre a vida deles, Senhor. Toda enfermidade caia por terra em nome do teu Filho Jesus, Pai. Senhor, que tu seja o único a comandar, Senhor, a mente deles. Pai, fica conosco, Senhor, nessa ministração, Senhor, e me usa como teu instrumento, Senhor, para que mulheres sejam alcançadas, para que o inimigo, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, e nós possamos saquear o inferno, Pai, e tirar os nossos filhos, Senhor, da amarra, Senhor, de qualquer influência contrária, seja de ansiedade, depressão, de espírito de rebeldia, Pai, de vício, Senhor, em nome de Jesus. Hoje nós vamos saquear e vamos ter os nossos filhos de volta em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vão decretando aí, vão digitando amém, concordem com a oração, porque quando a gente concorda com a oração, nós ganhamos força no reino. E em nome de Jesus, hoje nós vamos ganhar forças e mais forças, porque os nossos filhos vão ser libertos. E a palavra de hoje que Deus ministrou no meu coração foi Filipenses 4, capítulo 4, de 6 a 7, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejais conhecidos diante de Deus. E as vossas petições pela oração, veja bem, as vossas petições, olha o que nós estamos fazendo aqui, estamos pedindo a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Por que nós escolhemos esse texto? Porque aqui Paulo entrega um protocolo espiritual e emocional fortíssimo. Ele reconhece que a ansiedade, ela é uma realidade. E ele mostra o caminho. Ele apresenta que nós temos que orar, nós temos que suplicar, nós temos que agradecer. Ele libera uma grande promessa específica para a saúde mental. A paz de Deus guardará o coração e a mente. Pastora, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus não apenas consola, mas Deus guarda, faz sentinela, vigia, protege. Deus é um Deus de todas as coisas. E eu quero que você entenda que quando ele diz não andeis ansiosos por coisa alguma, é a primeira frase desse versículo poderoso. Ele não está dizendo que nunca sinta ansiedade, não. Ele só está dizendo não viva por o governo disso. A ansiedade, ela é uma emoção, mas é quando a alma perde o governo e passa a ser guiada pelo medo, é que tudo começa a acontecer. Então você pode sentir ansiedade, mas não foi chamado para ser dirigido por ela. Amém? Mas ainda a palavra fala, mas apresentem o seu pedido a Deus. Olha que forte isso, mães. Apresentem o seu pedido a Deus. Apresentar é tirar tudo que está no peito, tudo que te angustia, tudo que te faz sair da presença do Pai. Então quando ele fala apresenta, ele está dizendo, ei filha minha, coloca na minha presença. Eu sou o que comando, eu sou o Pai maior, eu fiz essa obra e coloquei para ti. Ainda é sobre o meu comando, ainda é sobre a minha autoridade, ainda é sobre o meu governo. Ei mulher, é preciso apresentar no altar. Consagre o seu filho, consagre o relacionamento seu com o seu filho no altar. Quando você apresenta o seu filho a Deus, você sai do lugar de controlar e entra num lugar de intercessora. O que Deus está dizendo para você hoje é: para de querer controlar o seu filho. Eu só te fiz para você ser a minha serva, condutora da minha obra, mas a obra ainda é minha. O Senhor está te dizendo, eu te coloquei para você proteger como tutora, mas conselheira, como guardiã, mas não como controladora. Quem controla o tempo, quem controla a vida, quem controla os meus filhos ainda sou eu, diz o Senhor. Então nessa noite, o Senhor está aqui me usando para te dizer, saia do controle, porque ainda preciso te dizer que esse filho ainda é meu, que essa ovelha ainda é minha, que tu somente fosse condutora dessa obra. Talvez o que você ora, você está dizendo, eu reconheço que não sou Deus na vida do meu filho.
Talvez você diga assim, eu reconheço que eu não sou, mas você ainda não entregou. Não entregou o seu filho no altar, você ainda não saiu do controle. Porque a palavra vai dizer em oração e súplica, com ações de graça. O que ele está dizendo, hein, mulher? É hora de ter relacionamento com Deus. É hora de buscar a presença do Pai. É hora de você verbalizar, conversar. Sabe, a oração é intimidade. Eu fui criada, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Na intimidade. Eu fui criada pela minha avó. E a minha avó, ela não é a tia do coque que nós frequentamos hoje, né? Não é do reteté. O reteté da minha avó era o catolicismo. Então, ela fazia aqueles terços, novena, e passava o tempo inteiro na frente da televisão com um copinho de água e um terço rolando as bolinhas, e Pai Nosso, e Pai Nosso, e Pai Nosso, e Pai Nosso. Eu fico imaginando a cara de Deus lá esperando, né? Tá, depois do Pai Nosso ela vai me pedir alguma coisa. Ela vai me suplicar, ela vai declarar o que ela quer. E Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso. Gente, Deus não quer, Deus não é um Deus de repetição. Deus é um Deus de intimidade. É preciso que quando Ele fala entrega, apresenta no meu altar, Ele não quer repetição. Você não é um disco arranhado. Ele quer que você entregue de todo o seu coração o que te dói, o que te aflige. Quais são as suas angústias? O que está fazendo você estar aí repetindo um padrão? Percebe que quando nós falamos sempre a mesma coisa de né, então, olha só, Pai Nosso, Ave Maria, essas repetições são padrões que não vêm de Deus, porque Deus não é um Deus de repetição, Deus é um Deus de tudo novo, Ele se faz nova todas as coisas, Ele não repete nem faz ninguém igual a ninguém. Porque eu vou te lembrar todos os dias, se for preciso. Se existe um só Deus, existe um só você. E você mesmo, a semelhança de Deus, você é perfeita. Então é preciso que esse teu relacionamento com o Pai, ninguém abre a porta para estranhos, ninguém dá conversa para estranhos, ninguém dá importância para estranhos, mas nós sempre temos privilégio, nós sempre estamos alcançados naquilo que nós temos intimidade. E a oração, a súplica é a insistência espiritual, é a perseverança. A palavra diz em oração e súplica. Ou seja, você tem que suplicar, você tem que ser constante, não dá para orar só um dia e dizer, poxa, eu orei hoje e o Senhor não me fez nada. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre uma oração. É sobre orações de intimidade. É sobre você colocar seu joelho no chão, ir para o seu quarto de guerra e suplicar. Suplicar. O Senhor vai dizer, é importante para ela. Essa mulher não para de orar. Eu vou intervir para ela porque a causa dela é importante. Peraí, deixa eu lá escutar que tanto ela tem me chamado, que tanto ela tem me suplicado. Sabe, ele diz ainda, com ações de graça, porque agradecer antes de ver a mudança. Deixa eu contar uma outra coisa para vocês. Quando eu morava sozinha, que eu fui abusada a última vez que fui colocada para fora de casa com 15 anos, eu fui morar sozinha. E eu fui morar sozinha em desacordo com todo mundo, porque eu já tinha sido colocada para fora de casa. E eu não tinha o que comer, não tinha o que comer. Então eu tive que me virar. Não deu tempo de ter depressão, tá? Eu tive que deixar de depressão. Fica aqui, depois eu volto e eu vejo se eu vou te buscar ou não, tá? Porque eu preciso comer, preciso pagar aluguel, preciso me virar. E eu me lembro que tinha uma senhorinha chamada Idalina, e ela morava na casa da frente. E ela assim, olha, tem uma senhora que vende Avon. Quem sabe você pega umas revestinhas de Avon e começa a vender. Então eu fazia faxina, vendia Avon, fazia unha, tá? Trabalhava no cartório de registro civil. E essa mulher que me deu as revistinhas de Avon, ela era beata, mas pensa naquelas beatas que orava. Então até aí a oração e a fé, né, das pessoas, a gente não discute religião, mas ela tinha uma fé. E ela um dia chegou pra mim e falou assim, presta atenção nisso. Filha, você tem que agradecer pelo que você tem, não pelo que você não tem. Olha o que o Deus fala aqui em Filipenses 4, 3. Que em oração e súplica, com ações de graça, ou seja, dê graças antes de ver a mudança. Ela estava me dizendo para mim agradecer pelo que eu tinha, não pelo que eu não tinha. Mas eu não tinha nada. Eu falava, eu não resmungava verbalmente, mas a minha mente dizendo, essa mulher tá bem doida. Por quê?
porque eu não tenho nem o que comer, como que eu vou agradecer aquilo que não tenho? Mas aqui tem uma grande realidade que eu vivo ensinando para as pessoas e eu preciso ensinar você também a viver uma realidade, já que nós estamos falando de ansiedade, que é antever o futuro, nós podemos desacelerar em oração, colocando no altar e deixando que Deus então faça todas as coisas naquilo que nós temos verbalizado. Eu comecei a orar agradecendo uma realidade que eu comecei a visualizar. Eu não tinha essa realidade, mas eu comecei a verbalizar essa realidade. Comecei a declarar sobre a minha vida, a pessoa que seria o varão na minha vida, como que ele seria, que seria um bom pai, um bom marido. Eu comecei a declarar a vida que eu estou vivendo hoje. Eu declarei, eu me lembro de dormir de barriga para baixo para esmagar a fome, declarando exatamente a vida que eu estou vivendo hoje. Eu coloquei no altar do Senhor, eu entreguei num relacionamento, eu fiz súplica todos os dias durante 3 meses. 3 meses. Então, quem agradece antes de ver, já decidiu confiar no caráter de Deus, mais do que no comportamento meu, seu e dos nossos filhos. É preciso confiar, porque a palavra diz, a paz de Deus excede todo entendimento. Esse de todo entendimento não tem lógica, não tem lógica, mas é presença. Não tem lógica o que o Senhor fez na minha vida em 3 meses. Como isso aconteceu é milagre. Milagre não se explica, milagre não se vive. Nada para Deus tem lógica se nós formos ver. Mas para Deus, Deus é um Deus intencional. Deus é Deus de todas as coisas, que excede todo entendimento. Então você não tem que entender, você tem que entregar no altar, verbalizar e acreditar que aquilo vai acontecer. Porque se você acessa essa intimidade com o Senhor, você vai viver a realidade do reino, sim. E Deus promete um tipo de paz que não depende do cenário mudar para existir. Ele vai fazer existir, ponto. Primeiro Deus muda você por dentro, depois Ele muda as circunstâncias ao seu redor. É isso que você vai entender. Se você não entendeu ainda, eu vou te repetir. Deus, Ele muda primeiro você por dentro, depois Ele vai mudar as circunstâncias ao redor. Sabe, a palavra ainda vai dizer... guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Coração. Sabe, eu oro todos os dias que eu seja uma mulher mediante o coração de Deus. Que eu olhe com os olhos dele, que eu escute com os ouvidos dele, que eu fale com a boca dele, mas que eu amo de todo o coração. Por quê? Porque coração é emoção. O coração não é lugar de guardar feridas, de guardar desafetos, lugar de guardar amor. Porque amor cura, amor transforma, amor excede todas as coisas. E foi assim que Deus fez com Jesus na cruz, por amor a nós, por amor aos nossos filhos, né, aos filhos de Deus, aos nossos irmãos. Ele entregou Jesus na cruz e hoje está dizendo para você, ei, filha, ei, o seu coração, por mais que o seu filho já tenha te magoado, por mais que o seu filho já tenha desonrado, e pastora, parece fácil falar, não é fácil. Não é fácil, eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma filha primogênita de 21 e tenho outro de 13 anos. E não é fácil, todos os dias. Os nossos filhos, eu digo sempre, que eles vieram para nos ensinar a ser homens e mulheres melhores todos os dias. Porque eles nos esticam. É fácil perder a bênção. É fácil a gente perder as estribeiras, é fácil a gente falar palavras malditas que acabam amaldiçoando a vida dos nossos filhos. Então é preciso nós entendermos que quando nós temos uma mente com pensamentos e crenças e interpretações que limitam o nosso coração, nós esquecemos de entregar perdão e de ensinar o perdão. Olá, Pedro, seja bem-vindo. Graciele, seja bem-vindo. Pessoal, vai entendendo. Se vocês estão entendendo o que eu estou colocando aqui, não deixa passar despercebido para o inimigo. Vão declarando amém, glória a Deus, aleluia. Vão colocando para frente aviãozinho aí para chegar em mais pessoas. É preciso que vocês façam e se mover para a gente ganhar força. O inimigo tem que saber que ele está sendo derrotado. Em nome de Jesus, amém? Quem está entendendo, vai dando um amém, glória a Deus, um aleluia aí. E eu preciso dizer para vocês, no ato profético, que a ansiedade deixa a mente sem guarda, mas a paz de Deus, paz de Deus, coloca anjos de sentinela na mente do coração. Deus, ele excede todas as coisas, sabe? A ansiedade, ela é o quê? Ela é um sistema de proteção que ela
para demais, fora de hora, não tem hora. Ela não escolhe se você é rico, se você é pobre. Ela não escolhe se você está trabalhando, se você está em casa no tempo de qualidade. Quando você tem crises de ansiedade, é o seu sistema querendo dizer que está algo fora do controle, que você perdeu o controle de algo porque você não conseguiu viver o presente. Não conseguiu, sabe? O cérebro ele reage como se houvesse um grande perigo, mesmo quando não há ameaça. Mas para ele, quando a gente não está alicerçado, ancorado no presente, ele vai começar a apitar porque ele perdeu o controle do agora. Sabe, lá em Mateus 6,34 diz, basta a cada dia o próprio mal. O que ele está querendo dizer? Que a ansiedade é quando a alma cai, sai do hoje e tenta sobreviver em um amanhã que ainda nem existe. Sabe, a ansiedade faz você sofrer o hoje. Isso mesmo. Por quê? Porque pela possibilidade de um amanhã que talvez nunca chegue e você quer. Mas se eu fizer algo e eu fracassar? E se eu fizer algo e não conseguir? Então eu já tenho que pensar em como resolver esse problema, porque se eu chegar lá e as pessoas não me fazerem sentir valorizado, não me fazerem sentir vista, se eu não me sentir forte, se eu não me sentir reconhecido, se eu não ter vitória, ele acelera você, ele cria um problema e faz com que você dê uma solução em algo que nem existiu ainda. E você fica o tempo inteiro no si e nas possibilidades. Então eu quero te dizer que como mãe, se isso se manifesta no medo exagerado por tudo que pode acontecer com o seu filho, pensamentos repetitivos de que vai dar errado, incapacidade de descansar, acha que não consegue descansar porque o tempo inteiro tem que estar em excesso, sabe? A ansiedade, ela é o excesso do futuro. Presta atenção no que eu vou falar pra você agora. Se você tem um papel, uma caneta, anota em qualquer lugar isso aqui, tá? Anota aí. Anota aí. Ansiedade, ela é o excesso do futuro. Mas a culpa que nós sentimos, ou que os nossos filhos sentem, é o excesso do passado. A mente ansiosa, ela vive fora do presente. Eu vou repetir pra você de novo. Ansiedade é excesso do futuro, mas a culpa é excesso do passado. A mente ansiosa vive fora do presente. Só existe ansiedade porque ou está no futuro ou está com excesso do passado. Isso tem que ficar muito claro para você. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus e Mateus que diz assim: hoje, se ouvides a voz. E Mateus vai dizer, o pão nosso de cada dia. O que ele está dizendo? Deus sempre fala no hoje. Essa palavra veio forte para mim, por quê? Porque a todo momento Deus nos puxa para nós vivermos o hoje. E o que nós fizemos? A ansiedade, ela sequestra os nossos pensamentos, as nossas ações para o amanhã. E nós saímos da graça de Deus. Então a graça de Deus está no hoje. Mas a ansiedade, ela te sequestra para o amanhã sem a graça de Deus. Amém? Tá entendendo o que eu tô falando? Tá pegando? Tá dando um glória a Deus aí que o inimigo agora não te pega mais na ansiedade. Você tá entendendo que quando a ansiedade vem, ela não vai mais te colocar medo, te sabotar e te acelerar. Você vai ter controle sobre isso. E eu vou te ensinar como ter controle sobre isso. Em nome de Jesus. Você não vai sair daqui dessa noite hoje, nós já estamos na reta final aqui, mas você não vai sair daqui sem saber como controlar a ansiedade. Porque a ansiedade, fisiologicamente, tem ações no nosso organismo, sabe? Ela vai agir na nossa amígdala, que é um alarme do nosso cérebro que dispara no nosso córtex frontal, na parte bem racional, tá? E ela desliga parcialmente as nossas ações. Pastor, o que tu tá falando? É assim, deixa eu falar pra vocês. Eu sou formada em neurociência, sou formada em medicina ayurveda, sou homeopata, naturopata. Então eu entendo um pouquinho pra poder te dizer quais são as reações que o teu corpo começa a exalar. Vai te dar sudorese, vai te dar tontura, vai te dar tela preta, como o povo diz, vai ficar tudo escuro, vai te dar aquele suador,
tá? Vai dar palpitação, vai dar um ataque cardíaco, assim, um aceleramento no teu coração, vai te dar insônia, ou você vai comer demais, ou você vai emagrecer, comer de menos. Então é preciso você olhar em que estágio tá o seu filho, e isso é sintomas de ansiedade, sim. Ansiedade é confundida com depressão, onde nós tivemos uma live poderosa de depressão. Se você não assistiu, vou falar pra você depois assistir. Então o nosso filho não consegue pensar direito. O nosso filho esquece o que ia fazer, e isso é pra você também, tá? Isso, ele trava na hora de decidir, ele sente dores, ele sente falta de ar, ele tem tremores. Isso tudo é sintoma de ansiedade, sim, tá? E a Bíblia vai dizer, lá em Filipenses ainda, por isso, Paulo diz, a paz de Deus guarda a mente e o coração. Por quê? Porque a paz de Deus é um antídoto espiritual. Sabe, onde eu falava ainda assim, ó, que a baixa imunidade espiritual dá espaço para o inimigo poder se alojar no corpo, na alma e no espírito. Então a paz de Deus, e quando que você encontra a paz de Deus, mulher? Quando que o seu filho vai encontrar a paz de Deus? Na presença do Senhor. Mas, pastora, eu não consigo levar a palavra de Deus para o meu filho. É preciso que você seja intencional. Converse, peça ajuda para as pessoas com quem ele convive. Veja um amigo que ele mais gosta. Vê pessoas que podem chegar até ele e começar uma amizade de poder estar orientando ele na palavra. Sabe, a ansiedade, ela precisa ser olhada muito afinco, com muita precisão, com muita cautela. Por quê? Porque a ansiedade, ela é a fuga da dor, sabe? A dor do quê? Do medo da rejeição, do medo do fracasso, do medo de não ser suficiente, do medo de não conseguir resolver as coisas, de traumas não resolvidos, de cobranças excessivas. Sabe, a ansiedade, ela não começa agora, a ansiedade, ela já vem de tempo. E a Bíblia vai dizer que a preocupação do coração do homem o abate. Isso está em Provérbios, sabe? A preocupação não é um pensamento, é uma dor emocional. Deus, ele não despreza essa dor, ele visita. Deus, ele não despreza nada. Então eu quero que você entenda que essas crenças acabam o quê? Colocando o sentimento de fracasso, que nada vai dar certo, tudo vai dar errado, sabe? Pensamento de negatividade, pensamento de que ele começa a se sentir ninguém me ama, ele não se sente amado por você, não é porque você não ama, não. Você pode dar amor em excesso, mas esse sentimento, a falta de Deus na vida do seu filho, na sua vida, faz com que esse relacionamento se distancie e aí crie rachaduras para a legalidade do inimigo, trazendo uma ansiedade para que ele possa se sabotar no presente, não se perceba na real identidade que ele está e comece a projetar o que poderia acontecer, quem ele poderia ser, ou o futuro coloca ele num estado de fracassado, não de sucesso. Por quê? Porque ele tenta controlar aquilo que ele não consegue dar conta, porque ele não consegue viver hoje. Então as fortalezas dessas narrativas internas faz o quê? Faz com que seja destrutivo o corpo e a alma e o espírito do seu filho. A palavra de Deus, no entanto, ela entra como um martelo que quebra todas essas estruturas. E eu preciso que você diga comigo aqui que Satanás não precisa prender um corpo quando consegue aprisionar a mente. Isso mesmo, João. Isso mesmo, Satanás é um falido, um derrotado, isso mesmo. Tô com o pessoal ainda aqui no Zoom. Isso mesmo, Satanás é um falido, um derrotado. Satanás não precisa prender o corpo quando consegue aprisionar uma mente. Muitas vezes ele começa na mente por palavras malditas, por comparações, por coisas que nós vamos dizendo no dia a dia, que os nossos filhos vão se sentindo incapazes. E assim somos nós também. Muitas vezes a gente só verbaliza aquilo que nós aprendemos, que foi dito para nós, nós verbalizamos para o outro. Agora, eu preciso que você entenda como estancar isso, como minimizar isso. Nós já aprendemos que a oração, joelho no chão, intimidade com o Senhor. Mas fisiologicamente, pastora, como que eu faço? É preciso que muitas vezes você abrace o seu filho e sinta o coração dele com o teu coração. Que você respire junto com ele. Mas pastora, o meu filho já é casado, já mora longe. Ei, ensine a sua nora. Ensine o seu genro. Ei, não, se você não consegue fazer isso todos os dias, entre em oração, abrace com os teus braços e sinta o teu filho nos teus braços e faça uma respiração que chegue até ele.
sabe? Ensine a ele, assim, a ter um sono de qualidade, a fazer higiene do sono, a dormir mais cedo, a sair das telas dos celulares, sabe? Reduz a cafeína. Tem muitas coisas que são exagero. E é preciso ter movimentos físicos, fazer exercício físico. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer lá em 1 Reis 19, nós já lemos isso, já estudamos sobre isso essa semana também, que Elias em depressão pediu a morte, mas não porque ele queria morrer, porque ele queria, na verdade, era ceifador. Então, antes de Deus pregar um sermão em Elias, Deus mandou o que? Ele deu sono, ele deu o pão, ele deu a água, ele manteve ele mandou ele descansar. Então tem momentos na vida da gente que a gente merece descansar sim. Quando você viu o seu filho sonolento, quando você vê o seu filho com insônia, ou dormindo demais, ou comendo demais, é preciso tudo ter limite, mas é preciso que haja esse momento do descanso, sabe? Incentive o sono dos seus filhos. Mude a alimentação deles, tira essa parte fast food, sabe? Faça uma alimentação de aquela comidinha de mãe mais caseira, monte uma rotina mais saudável. Para você que é pai e tem filhos pequenos e seus filhos ficam muito no celular, existe programinhas no celular, nós usamos isso aí, o pastor Vitor, com o nosso pequeno, existe programinhas que limitam o uso do celular, tanto em joguinhos quanto em tempo de uso. Dê limite ao seu filho. É preciso, isso é um ato de amor. Dizer não é um ato de amor. Que quando você não diz não para o seu filho, ele vai dizer assim, poxa, minha mãe nem me chama atenção, ela nem me bota limite. Eu acho que a minha mãe não me ama. Então dizer não, mulher, dizer não é um ato de amor. Um ato de amor. E eu preciso dizer para você, mas pastora, tu consegue dizer não para tudo? Eu sou mais enérgica. Pastor Vitor é mais coração mole. Mas eu já errei muito também. Eu já dei muito em excesso. Sabe, hoje mesmo nós vivemos uma situação com a nossa primogênita em que nós demos tudo muito em excesso. Em excesso porque nós não tivemos, então dá prazer, dá para ela, sabe, pelas condições que nós temos. Então dá prazer ver os nossos filhos bem, né, poder galgar para eles aquilo que nós não tivemos, dá prazer. Mas preste atenção, tudo que é demais, eles não têm tempo para se preocupar em ganhar, em fazer dar valor, em conquistar. E aí abre espaço. Olá, pastor Pedro, seja bem-vinda, Janete, Matias, seja bem-vindo. E aí abre espaço para eles terem tempo ocioso, tá? Para pensar em olhar o passado. Porque eles não conseguem olhar para o futuro. Eles não têm objetivo claro. Eles não têm que se preocupar com o amanhã. Por quê? Porque eles têm tudo. E quando a gente tira também essa preocupação do amanhã. Mas, pastora, tu não acabou de falar em ansiedade no amanhã, que a gente tem que não pensar no amanhã. A gente não tem que pensar no amanhã com excesso. Mas a gente não tem que deixar de pensar no amanhã. E quando nós limitamos os nossos filhos em não dar limite a eles, não colocamos medida nas coisas e colocamos em excesso aquilo que eles teriam que fazer, a conquista deles, nós damos espaço para eles não pensar no futuro, e eles começam a ficar só no passado. Lembra que a ansiedade é o excesso de futuro e a culpa é o excesso de passado? Então começa aí, vir a depressão, a rejeição. Por quê? Porque começa a olhar lá o passado. Então o corpo, ele precisa ter um território, muitas vezes, fértil, tá? De nós podermos descansá-lo, de nós precisarmos colocar funções já mediante a realidade do tempo de cada um, mas limitando. Paz do Senhor, Giane, seja bem-vinda. Vão colocando aviãozinho aí, vão colocando aí, amém, paz, Senhor, vamos declarem, coloquem frases proféticas, sabe? O que eu tô falando para vocês aqui, a frase que chamou a atenção de vocês, gente, coloca aqui, declara aqui o que está entrando para vocês, o que está fazendo sentido. Vamos narrando, isso é importante para quem está chegando agora, né? Para mim que estou aqui vendo se vocês estão entendendo a palavra, porque a Bíblia vai dizer, quando a ansiedade me domina no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Isso vai estar em Salmo, porque Davi, ele não espiritualizava tudo, ele simplesmente confessava o que sentia. O que eu tô dizendo pra vocês aqui na reta final? Sabe, mães, em vez de dizer que isso é frescura, pergunte,
O que você está sentindo, meu filho? Qual é o medo que está te acometendo? Qual é a ansiedade? O que é a ansiedade para você? O seu filho precisa, em palavras, verbalizar, sabe? Mas eu vou te dizer que nem todos os filhos vão conseguir verbalizar. Tem filhos que vão conseguir escrever. A minha filha, essa semana, quando nós visitamos ela na crise de ansiedade, ela não conseguia verbalizar, colocar para fora aquilo que machucava, angustiava, sabe? Aquilo que ela conseguia ter de percepção até no próprio sentimento. E nós chegamos lá, ela estava o quê? Escrevendo. Então, é preciso que muitas vezes aquilo que a gente não consegue verbalizar, mas como está em Abacuque, coloque em letras garrafais para que todos possam ver. Faça o teu contrato com Deus a partir da escrita. E aí quando você coloca os sentimentos que estão te acometendo, e aí a ansiedade sempre é o excesso do futuro e vai negativando tudo, comece a mostrar para ele o lado bom. Comece a positivar. Quando vem uma palavra negativa, positiva ela. Eu me sinto fracassado, eu me sinto valoroso. Eu me sinto derrotado, eu me sinto vitorioso. É preciso que você ensine ele a olhar, a verbalizar, a declarar coisas novas. Sabe, a emoção escondida vira prisão. A emoção não nomeada começa a ser curada quando é verbalizada, quando é aqui, ó, escrita, é colocada a olhos, sabe? Tem uma frase que diz: escreva a visão, tá? Por quê? Porque quando nós incentivamos, isso é bíblico, quando nós incentivamos os nossos filhos a começar a expressar, a colocar tudo que aprisiona dele para fora, seja em verbalizando ou escrevendo, quando a mente ela estiver acelerada, ensina a escrever. Você também, mulher, quando tiver com a sua mente acelerada, comece a escrever, comece a verbalizar, sabe? Comece a orar, comece a colocar para fora os seus medos e comece a incentivar eles a toda a crença que limitava eles a ter um futuro, mas um futuro com medida, com limite, com clareza, sabe? Sem excesso. Tanto excesso seu que se excedeu em dar tudo que ele precisava no seu entendimento, mas não deixou ele ter uma visão clara de futuro e ele galgar o futuro dele, quanto ele ter o controle das coisas e querer ter controle de tudo e estar com ansiedade. Então em Romanos 12 vai dizer: transformem pela renovação da mente. Transformem-se, ou seja, há a possibilidade de se renovar, de criar novas memórias, novos posicionamentos. Então, Deus, eu quero que você declare, sabe, que Deus, Ele é um Deus de todas as coisas, sabe? E você tem, sim, o dever e o poder de ser esse atuante na vida do seu filho, pela palavra, porque não basta nós mandarmos um pensamento embora. Você precisa ocupar um lugar que é seu de verdade, sabe? Então eu quero que nessa noite fique gravado aqui para você que Jesus, ele ensina a fechar portas de barulho, de distração, de estímulos. Ele ensina na palavra. Nós vimos vários versículos aqui que Deus colocou no meu coração e eu tô trazendo para vocês. Mas vocês, mães, você, mãe, precisa estabelecer horários com seus filhos, de celular, de silêncio na sua casa. Você precisa ensinar os seus filhos a terem tempo para todas as coisas, a você ter tempo de qualidade com ele, a criar uma rotina de paz, sabe? Deus, ele fez a manhã, ele fez a tarde, ele fez o sábado de descanso, ele fez festas anuais. E de dia e de noite ele diz: meditarás. Então estabeleça horários fixos de oração em família. Preciso criar uma rotina, sabe? Na minha mentoria eu tenho 4 pilares, que é a minha metodologia, que se chama Vida. E vida de trás para frente se chama Davi. E vida é visão, inspiração, decisão e assiduidade. E o último pilar da assiduidade é preciso ser colocado em prática todos os dias. É preciso ter um horário de oração em família. Sabe, eu e o pastor Vitor, nós fizemos o nosso devocional em cima da mesa, para que todos possam ver, inclusive o nosso filho fazer junto com a gente. Ele faz o devocional dele. Então a paz, ela não entra em lares caóticos por acaso. Ela é cultivada por hábitos. É preciso que você tenha constância. É preciso que você crie um padrão de hábitos saudáveis dentro da sua casa.
Então, e se preciso for, peça ajuda. Leve o seu filho a um terapeuta. Seus filhos não estão loucos, eles estão com a mente barulhenta. E é preciso ter paz. É preciso estar na presença do Senhor para que o Senhor exceda tudo o que está trazendo ansiedade e confusão à sua casa. Amém? E eu quero então terminar com vocês com declarações proféticas para que você comece a declarar sobre a sua vida, o seu relacionamento e o seu filho, para nós terminarmos a noite de hoje com voz de autoridade no altar. Eu quero que você declare que eu não vou mais criar meu filho a partir do medo, e sim da fé. Eu quero que você declare que toda a fortaleza do pânico, da confusão, do medo, da exaustão caia por terra hoje em nome de Jesus. Eu quero que você diga que eu não sou mais uma mãe fracassada. Eu sou uma mãe chamada e cheia do Espírito de Deus. Sobre a minha família, todos os meus filhos serão ensinados pela palavra do Senhor e a paz que excede todas as coisas. Amém? Eu espero que você tenha recebido essa palavra, porque nós trabalhamos o corpo, a alma, a mente e o espírito. Nós vimos que o seu filho, ele precisa que você estabeleça um novo padrão, um novo posicionamento. Que você leve a palavra do Senhor na vida dele. E se você não consegue sozinha, você não é fracassado em pedir ajuda, não. Você é muito forte em ter coragem de se levantar e pedir auxílio. Sabe? Eu quero que você declare e peça ajuda com humildade, coragem e verdade. Sabe? Ferro afia ferro. E nós aqui nos levantamos, quando nós oramos em conjunto, mulheres com mulheres, nós estamos ferro afiando ferro, fé afiando fé. Então quando você dá um glória a Deus, quando você dá um aleluia, quando você manda essa live para outras mulheres, nós estamos afiando a nossa fé. Nós estamos declarando que nós somos fortes, que o inimigo é um derrotado. Sabe, tudo aquilo que não é declarado não pode ser não pode ser derrubado. Então, se você tem algo que você ainda não declarou, é preciso que você declare. E quando você entende a palavra, é preciso que você verbalize, para o inimigo entender: opa, estou perdendo território, porque esses inimigos territoriais vemos aprendendo durante a semana. Ele não vem sozinho. O seu filho, ele é um alvo maior. O inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. O seu filho é tesouro e ele quer saquear o teu tesouro. E através do teu tesouro, ele destabiliza toda a sua casa, destabiliza você, destabiliza o seu esposo, destabiliza os seus negócios, porque você fica sem cabeça. Então é preciso que você se levante e levante outras mulheres como um grande exército para nós derrubarmos esse grande território que eles tentam entrar nas nossas vidas. Ferro afia ferro. Ei, mulher, oração afia a fé, e nisso nós ficamos mais fortes, nós ganhamos forças. Então na noite de hoje eu quero terminar orando por você, orando pela sua família. Pai, nós entregamos essa ministração no teu altar, todas essas mulheres que passaram aqui, ou todas essas mulheres que acompanharam com força, com dedicação, que não quebraram nem um dia essa campanha, que estão aqui, Senhor, no teu altar, declarando, entregando a vida dos seus filhos, Senhor, profetizando, orando para cair por terra toda a ação contrária do inimigo. Senhor, nós estamos entregando no teu altar a nossa coragem, também a nossa fragilidade, mas com humildade, Senhor, nós estamos aqui, Pai, pedindo: fica conosco, Senhor, esses 21 dias, Senhor, e vai afiando a nossa fé. Pai, nós queremos, Senhor, nos levantar e levantar os nossos filhos como grandes governantes nessa terra. Queremos levantar, Senhor, aquilo que tu colocou nas nossas mãos, como guardiões e tutoras, Senhor, deles, Senhor. Que nós possamos, Senhor, derramar sobre eles, Senhor, a nossa porção dobrada de mães, para que eles possam ser nossos filhos e teus filhos, Pai. E sobre essa, Senhor, condição de filhos, Pai, nós queremos derramar sobre eles
todos os tesouros do céu, toda a herança, Senhor, do reino, que sobre ele a porção dobrada venha, que eles comecem, Senhor, a sentir, Senhor, o teu agir sobrenatural, que não importa, Senhor, aonde eles estejam, Pai, geograficamente, não importa, Pai, a condição que está agora, Senhor, eles estão vivendo, não precisa, Senhor, que a condição, Senhor, seja como nós queremos, mas seja teu favor, Pai, para que tu entre agora e comece, Senhor, a mudar, Senhor, o ambiente, comece a mudar a condição que eles estão vivendo, porque nós declaramos, Pai, que os nossos filhos, a partir de hoje, em nome do poder do teu Filho Jesus, começam a ser libertos de cativeiros de ansiedade, de depressão, de falência de relacionamentos, de falência, Senhor, dos seus negócios. Nós estamos derrubando agora e decretando, Senhor, que está caindo por terra agora todo o espírito, Senhor, de enfermidade que tem assolado, Senhor, a mente, a alma e o corpo dos nossos filhos. Nós estamos declarando agora que bate em retirada todo opressor, todo espírito territorial, principados e potestades vão caindo por terra agora. Todo espírito de depressão, de suicídio, todo espírito de ira, de rebeldia caia por terra agora. Vai caindo por terra agora todo espírito que não provém de ti. Pai, nós queremos declarar que os nossos filhos vão entrar num novo nível espiritual de libertação e cura, de governo. Serão homens e mulheres mediante ao teu coração. Serão homens e mulheres de honra, de autoridade. Eles serão homens missionários, profetas, grandes levitas, Pai. Serão grandes líderes, Pai. Serão grandes profissionais, grandes homens e mulheres de família. Serão grandes homens e mães, Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, um novo tempo sobre os nossos filhos, que os nossos filhos serão bem-sucedidos, que os nossos filhos serão curados, que os nossos filhos aprenderão a perdoar, assim como nos mandaste, Jesus, para nos ensinar a perdoar. Eles irão libertar perdão, eles irão se posicionar e andar na tua palavra. Eles serão grandes homens, Senhor, evangelistas. Eles serão homens, Senhor, profetas. Eles serão grandes pastores, eles serão grandes apóstolos, Pai, eles serão grandes comunicadores. Nós declaramos sobre os nossos filhos céus abertos, mentes abertas, ouvidos abertos. Senhor, nós colocamos, blindamos a vida dos nossos filhos. Senhor, eu blindo agora em nome de Jesus cada mulher que me escuta, cada casa, Senhor, que tu entrou hoje com a tua palavra. Senhor, eu blindo essas vidas, eu blindo essas casas e eu dou uma ordem no mundo espiritual. Se existe ainda qualquer espírito assolando a vida, o relacionamento dessas mulheres, desses filhos, que batam em retirada agora em nome de Jesus. Eu dou uma ordem no mundo espiritual que vai caindo por terra agora. E Espírito Santo de Deus, eu peço que tu agora comece a fazer habitar na vida dessas mulheres e desses filhos, na casa dessas mães e desses pais que nos ouvem agora. Fica com eles, Pai. Espírito Santo de Deus, Santo, 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 Suricanta Labachai, é o teu nome, Pai. Senhor, manda os teus anjos, Senhor, acampar na entrada e na saída desses lares, Pai. Manda os teus anjos acampar os nossos filhos, Senhor, para que possa guardar a vida deles, Senhor, para que possa, Senhor, manda, Senhor, os teus anjos, Senhor, para acompanhar os nossos filhos. Nós te pedimos, Pai, se existir alguma culpa, se existir alguma maldição hereditária, que caia por terra agora. Nós estamos agora mediante ao teu altar, declarando, Senhor, declarando todos os nossos pecados, Pai, todas as nossas, aquilo que nos ocupava, Pai, nós queremos declarar e te pedir perdão, Pai. Cada um agora vai colocando no altar do Senhor aquilo que você julgue que está aprisionando o seu filho. Abra a tua boca agora, comece a declarar, coloque aí um amém, um aleluia, um glória a Deus, para que o inimigo entenda que agora ele não tem mais força, que agora está entregue pelo sangue de Jesus. Estamos sendo remidos agora, a tua família, os teus filhos, os relacionamentos seus com os teus filhos, uma nova aliança está sendo hoje decretada, declarada, afirmada, está sendo agora no reino dos céus, selada em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, profeticamente
Eu não sei vocês, mas eu tô aqui queimando, ardendo na presença do Espírito Santo. Foi um momento poderoso, e nós temos que fé afiar fé. Ferro afia ferro, fé afia fé. Então amanhã às 8, não perca essa campanha. Esteja aqui de volta pelo seu filho, pelo meu filho, pelos filhos de Deus, pela sua autoridade, porque você é autoridade na sua casa, você é autoridade na vida dos seus filhos. E amanhã nós estamos de volta, declarando céus abertos e derrotando e saqueando o inferno em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. A live terminou e eu espero que você encaminhe agora, ela vai ficar gravada. Você vai lá no meu Instagram, tá? Ela fica na parte de trás, rola o dedinho lá, ela tá na grade de trás e manda essa live para mais mulheres poderem alcançar, mais famílias hoje serem alcançadas. Amém? Deus abençoe e fiquem com ele e amanhã nós estamos de volta, tá bom? Beijo no teu coração, Deus abençoe.